Escondida no implacável deserto da Califórnia, além do alcance das leis e das conveniências modernas, existe um lugar único chamado Slab City, muitas vezes referido como o último local verdadeiramente livre dos Estados Unidos. Aqui não há policiamento, governo ou cobrança de aluguel, apenas uma comunidade rústica e autossuficiente, formada por viajantes, artistas, excluídos, pessoas em situação de rua e rebeldes em busca de refúgio das regras da sociedade. Mas será que esse é um paraíso de liberdade genuína ou apenas um caos disfarçado de paraíso? Junte-se a nós enquanto exploramos Slab City, onde o conceito de sonho americano assume um significado completamente diferente. Comunidade e cultura de Slab City. A cultura e o estilo de vida em Slab City são tão incomuns quanto o próprio lugar. Os moradores, conhecidos como Slabbers, construíram uma comunidade vibrante e diversificada, baseada na autossuficiência, criatividade e apoio mútuo. Dentro de Slab City, existem alguns grupos bem conhecidos, cada um com sua própria identidade e influência na cultura local. Uma das partes mais famosas da região é a comunidade artística ao redor de Salvation Mountain. Essa grande e colorida obra de arte, criada por Leonard Knight, simboliza a criatividade e o espírito livre que definem a área. Os artistas locais produzem todo tipo de trabalho, como pinturas, esculturas e até performances, muitas vezes utilizando materiais reciclados. A arte, além de ser um meio de expressão, também atrai visitantes e gera alguma renda para a comunidade. Outro grupo importante em Slab City são os Snowbirds, pessoas que passam apenas a temporada de inverno na região para escapar do frio intenso de outras partes do país. Muitos são aposentados e trazem uma energia diferente para o local. Além de ajudarem a movimentar a economia ao consumir bens e serviços, muitos se voluntariam para melhorar as condições de vida na comunidade. A presença dos Snowbirds mostra o quanto o estilo de vida alternativo e a sensação de liberdade de Slab City podem ser atraentes. Também há os off-gridders, moradores que optaram por viver sem depender de sistemas modernos como eletricidade e água encanada. Eles utilizam painéis solares, coletam água da chuva e praticam um estilo de vida sustentável para suprir suas necessidades. O foco na autossuficiência e na simplicidade é uma das características que tornam Slab City um lugar único. Além disso, os off-gridders costumam compartilhar conhecimento e habilidades, criando uma comunidade unida e baseada na cooperação. Slab City também tem uma forte cena musical e artística que contribui para sua atmosfera única. O The Range, um espaço aberto para apresentações, recebe shows e eventos semanais onde músicos locais e visitantes podem se apresentar. Isso adiciona uma energia animada e criativa ao lugar, proporcionando momentos de diversão e conexão através da música ao vivo. As tradições da comunidade refletem o amor pela liberdade e o desejo de viver fora dos padrões convencionais. Uma das tradições que mais une as pessoas são os jantares comunitários realizados no The Range. Esses encontros permitem que moradores e visitantes compartilhem refeições, contem histórias e aproveitem a música, fortalecendo os laços entre todos. Os jantares são um lembrete da importância da comunidade e do apoio mútuo em Slab City. Outra prática comum, que pode parecer incomum para quem está de fora, é a reutilização de materiais descartados. Muitos moradores aproveitam itens jogados fora para diversos fins, desde materiais de construção até roupas e alimentos. Mais do que uma forma de sobrevivência, essa prática demonstra a valorização da sustentabilidade e do reaproveitamento, reduzindo o desperdício e aproveitando ao máximo os recursos disponíveis. Uma das tradições mais divertidas da comunidade é o Slab City Prom, um baile anual que destaca a criatividade e o espírito descontraído dos moradores. As pessoas se vestem com suas melhores roupas, muitas vezes feitas à mão ou compradas de segunda mão, e se reúnem para dançar e celebrar. Esse evento é um momento de pura diversão e expressão, reforçando o senso de união e identidade do lugar. Slab City também possui alguns marcos culturais que carregam um significado especial para a comunidade. História e contexto de Slab City. Antes de os Estados Unidos entrarem oficialmente na Segunda Guerra Mundial, o Corpo de Fuzileiros Navais precisava de um local para treinar soldados em combate terrestre e artilharia antiaérea. Eles escolheram uma área próxima a San Diego, de fácil acesso
para aviões que decolavam de porta-aviões. Para construir o campo de treinamento, o governo adquiriu 631 hectares de terra e decidiu nomear a base em homenagem ao brigadeiro-general Robert Henry Dunlap, um oficial do Corpo de Fuzileiros Navais. Com a construção concluída, o campo Dunlap foi oficialmente inaugurado em 15 de outubro de 1942. O campo contava com todas as necessidades básicas, como edifícios, água encanada, estradas e sistema de esgoto. Ele foi ativamente utilizado durante 3 anos na guerra. Em 1949, a maioria das operações militares foi encerrada, mas uma pequena equipe permaneceu até que a base fosse completamente desativada em 1956. Todas as construções foram removidas, mas as lajes de concreto onde elas ficavam foram deixadas para trás. O local, que hoje conhecemos como Slab City, fazia parte do campo de treinamento de artilharia da base. Alguns dos primeiros moradores foram veteranos que trabalharam no acampamento. Mais tarde, outras pessoas começaram a se estabelecer ali, incluindo viajantes e donos de veículos recreativos em busca de locais gratuitos para acampar fora de Palm Springs. Atualmente, os moradores se chamam de Slabs, enquanto os visitantes costumam ser chamados de Normies. Em 6 de outubro de 1961, o Departamento de Defesa transferiu a posse da terra para o estado da Califórnia, alegando que ela não era mais necessária. A transferência não incluía regras sobre o uso ou restauração do local. Na época, todos os prédios do antigo campo Dunlap já haviam sido removidos, restando apenas as lajes de concreto. Mais tarde, uma lei determinou que qualquer dinheiro arrecadado com essa terra deveria ser destinado ao sistema de aposentadoria dos professores do estado da Califórnia. Slab City se tornou mais conhecida depois que uma reportagem sobre o local foi publicada na revista Trailer Life and RV Magazine por volta de 1984. De acordo com um relatório do jornal San Diego Reader, em 1988 havia entre 600 e 700 trailers na região em 1983. Já em março de 1988, uma estimativa indicava que quase 2.000 trailers estavam estacionados no local. Um dos primeiros moradores a ganhar notoriedade foi Leonard Knight, criador da colorida instalação artística chamada Salvation Mountain. Sua obra foi destaque no filme Na Natureza Selvagem, dirigido por Sean Penn e lançado em 2007. Segundo registros, ele passou quase 30 anos construindo a montanha, utilizando adobe e tintas doadas. Knight trabalhava em sua arte todos os dias e levava uma vida simples, dormindo na traseira de uma caminhonete próxima à montanha, sem eletricidade ou água encanada. Em outubro de 2018, a revista Smithsonian descreveu Slab City como um paraíso dos moradores temporários. Os habitantes locais consideram o lugar um dos últimos refúgios verdadeiramente livres dos Estados Unidos. O artigo destacou que muitos moradores valorizam sua privacidade e alguns buscam desaparecer completamente da sociedade. Também foi mencionado que o deserto oferece o esconderijo ideal para quem deseja permanecer fora do radar. Geografia e clima de Slab City. A oeste de Slab City fica o Mar Salton, um grande lago salgado que surgiu por acidente no início do século XX. Esse lago tem um impacto significativo na região, criando um ambiente único, com água no meio de um deserto árido. Aproximadamente 6 quilômetros ao sudoeste de Slab City, encontra-se uma pequena cidade chamada Nyland, que é o local mais próximo onde os moradores podem encontrar suprimentos básicos e alguns serviços. No lado leste de Slab City estão as Montanhas Chocolate, uma cadeia montanhosa árida e acidentada. Essas montanhas são conhecidas por conter minerais e também são usadas para treinamentos militares, o que reforça a sensação de isolamento do local. Ao sul fica o Vale Imperial, uma região agrícola movimentada, com solo fértil e um extenso sistema de irrigação. Slab City tem um clima desértico, o que significa que é extremamente quente e seco, com pouquíssima chuva. O clima afeta diretamente o
o modo de vida das pessoas que moram ali. Durante o verão, as temperaturas podem ser brutais, frequentemente ultrapassando 40 graus Celsius e, em alguns dias, chegando a quase 50 graus Celsius. Esse calor extremo pode ser muito perigoso para quem não tem sombra ou meios adequados para se refrescar. Já no inverno, as temperaturas são bem mais suportáveis, variando entre 15 e 27 graus Celsius durante o dia. A chuva é rara, com menos de 8 centímetros de precipitação ao longo de um ano inteiro. Quando chove, geralmente são tempestades curtas e intensas, que podem causar enchentes repentinas. Além disso, o ar é quase sempre seco, o que intensifica a sensação de calor no verão. No entanto, por conta da proximidade com o Mar Salton, a umidade pode aumentar, especialmente nos meses mais frios. Essa combinação de calor extremo, ar seco e tempestades ocasionais torna o ambiente de Slab City desafiador para se viver, mas também único em muitos aspectos. Slab City não costuma sofrer com grandes desastres naturais, como terremotos ou enchentes devastadoras, mas as ondas de calor representam uma grande ameaça para os moradores. Quando o calor extremo persiste por vários dias, pode causar problemas graves, como exaustão pelo calor, insolação e outras complicações de saúde relacionadas à temperatura elevada. Os moradores precisam tomar cuidado, bebendo bastante água e encontrando maneiras de se refrescar quando as temperaturas sobem demais. Embora não sejam comuns, enchentes repentinas podem acontecer durante tempestades mais fortes. Como o terreno é plano e há pouca vegetação para absorver a água da chuva, a água pode se acumular rapidamente e causar alagamentos temporários nas áreas mais baixas. Essas inundações costumam durar pouco tempo, mas ainda assim podem causar danos a propriedades e estrada. Outro problema causado pelo ambiente seco são as tempestades de poeira. Quando o vento está forte, essas tempestades podem reduzir drasticamente a visibilidade, irritar os pulmões e tornar a condução de veículos perigosa. Agora surge a pergunta: como funciona a economia de um lugar conhecido por não cobrar aluguel? Responderemos a essa questão a seguir. Crime e sobrevivência em Slab City. A segurança em Slab City é uma grande preocupação, com ocorrências frequentes, como pequenos furtos, uso e comércio de substâncias ilícitas, além de casos de violência. Muitos desses problemas estão relacionados ao fato de que a comunidade tem uma população flutuante e poucas oportunidades de trabalho formal. Um exemplo de violência na área foi o caso de Paul Delwyn Black, um jovem de 21 anos, ocorrido em maio de 2021. O corpo de Paul foi encontrado em um canal ao norte de Slab City e exames mostraram que ele havia sido ferido várias vezes, inclusive em áreas sensíveis. Esse caso segue sem solução e demonstra os desafios de segurança enfrentados pela comunidade. Em outro episódio, o corpo de Charles Onver Pierce, um homem de 54 anos, foi encontrado em julho de 2024, próximo às regiões conhecidas como Dulles Lane e Happy Lane, dentro de Slab City. Marcas indicavam que ele havia sofrido agressões e o departamento do xerife do condado de Imperial confirmou que tratava-se de um caso suspeito. Pierce estava desaparecido e sua família não conseguia contato com ele. A investigação ainda está em andamento e, até o momento, nenhuma prisão foi realizada. Além desses casos que ganharam mais atenção, Slab City também tem uma reputação ligada a delitos relacionados a substâncias ilícitas. A ausência de uma força policial oficial e a localização remota fazem com que algumas substâncias, especialmente metanfetamina, sejam comuns. Muitos moradores enfrentam desafios relacionados à dependência, o que pode levar a outros problemas, como furtos e conflitos. Slab City não possui um departamento de polícia próprio. A segurança da região fica sob a responsabilidade do departamento do xerife do condado de Imperial, que faz patrulhas regulares para manter a ordem. No entanto, muitos problemas são resolvidos internamente pela própria comunidade, sem a interferência de autoridades legais. A ausência de um sistema formal de justiça faz com que os moradores se apoiem na autogestão e em acordos mútuos para resolver conflitos. O sistema legal em Slab City funciona de maneira diferente do restante do país. Embora as leis federais e estaduais ainda se apliquem, a fiscalização é mais branda. As pessoas tendem a
resolver as questões por conta própria, por meio de mediação e colaboração entre vizinhos. As punições para infrações não seguem regras fixas e podem variar de acordo com a gravidade da situação e a reação da comunidade. Em casos mais sérios, os responsáveis podem ser denunciados às autoridades, mas, em situações menores, os moradores geralmente tentam resolver os conflitos por meio de conversas e negociações. Diante desse cenário, surge a grande questão: Slab City tem alguma perspectiva de futuro que possa oferecer esperança para seus moradores? Ou permanecerá para sempre nesse estado de independência e desafios? Vamos explorar o que pode vir a seguir. Educação e saúde em Slab City. Ter acesso a cuidados de saúde em Slab City é muito difícil devido à distância até as cidades mais próximas e à falta de infraestrutura básica. Não existem hospitais ou clínicas na região, o que torna a vida complicada para os moradores. Se alguém passa mal ou sofre um ferimento, precisa viajar até cidades como Nyland ou Brawley para receber atendimento. Para aqueles que não possuem um carro em boas condições, isso pode ser um grande problema. Assim, para problemas de saúde menores, a maioria das pessoas recorre a cuidados caseiros ou pede ajuda aos vizinhos. Mas, quando se trata de algo mais sério, não há outra opção senão sair da comunidade e buscar assistência médica, o que nem sempre é fácil. Outro grande desafio é a falta de água potável e saneamento básico. Os moradores precisam trazer água de outras cidades e muitas casas utilizam banheiros improvisados, o que facilita a propagação de doenças e infecções. Problemas de saúde relacionados à água contaminada são uma preocupação constante. O calor extremo no verão agrava ainda mais a situação, pois pode levar à desidratação e outros problemas relacionados ao calor. Como não há um sistema organizado de coleta de lixo, o acúmulo de resíduos aumenta os riscos para a saúde da população. Algumas iniciativas tentam amenizar a situação, como clínicas móveis e médicos voluntários que visitam Slab City de tempos em tempo. Embora essas visitas tragam algum alívio, não são frequentes o suficiente para resolver o problema de maneira definitiva. Algumas organizações sem fins lucrativos também enviam equipes para prestar atendimento médico, mas essas ações são esporádicas e não abrangem todas as necessidades da comunidade. Apesar da solidariedade entre os moradores, a falta de acesso a cuidados médicos continua sendo um grande desafio para todos que vivem na região. A educação em Slab City também é bastante limitada, já que não há escolas ou centros de ensino no local. Isso torna a vida difícil para famílias com crianças e para qualquer pessoa que deseja continuar aprendendo. A maioria dos pais ensina os filhos em casa, utilizando métodos informais para garantir que adquiram algum conhecimento. Às vezes, a própria comunidade se organiza para compartilhar informações e recursos educacionais, criando um ambiente de aprendizado mais colaborativo e flexível. No entanto, essa abordagem tem desafios, pois não há um currículo oficial nem materiais didáticos suficientes para todos. Para os adultos, o aprendizado é mais voltado para habilidades práticas necessárias para viver em Slab City. Muitos ensinam uns aos outros por meio de oficinas, aulas em grupo ou simplesmente pelo convívio diário. Entre os temas mais comuns estão a instalação de painéis solares, a captação de água e técnicas para viver de forma sustentável. Porém, a falta de acesso a livros, internet e professores qualificados dificulta a aprendizagem de novas habilidades ou o aperfeiçoamento de conhecimentos. Uma possível solução para os desafios educacionais da região seria a criação de um centro comunitário de aprendizado ou uma biblioteca. Esse espaço poderia oferecer livros, materiais didáticos e acesso à internet para todos. Além disso, poderia ser utilizado para a realização de oficinas e eventos educativos, ajudando os moradores a continuar aprendendo e se desenvolvendo. Se organizações externas ou voluntários se envolvessem, poderiam trazer mais recursos, apoio e conhecimento especializado. Bibliotecas móveis, pontos de internet comunitários e professores visitantes também poderiam fazer uma grande diferença ao ampliar as oportunidades educacionais na comunidade. Falando nos moradores de Slab City, o estilo de vida e as tradições desse lugar são únicos e diferentes de qualquer outro. Fique com a gente para conhecer mais sobre essa comunidade especial no próximo capítulo. Economia de Slab City. Slab City não possui uma economia tradicional como a maioria das cidades. Não há grandes empresas, fábricas ou fazendas. Em vez disso, os moradores conhecidos como Slabbers encontram maneiras criativas de se sustentar. A base da economia local é a troca de bens e serviços. Por exemplo,
Alguém que sabe consertar carros pode reparar o veículo de um vizinho em troca de comida ou outros suprimentos. Esse tipo de troca é essencial em um lugar onde o dinheiro não é muito utilizado. Os meios de subsistência em Slab City são bem diferentes do que se vê em outros lugares. Alguns moradores dependem de auxílios do governo, como aposentadoria ou benefícios por incapacidade, para cobrir suas necessidades básicas. Outros se dedicam a trabalhos criativos, como a produção de arte. Slab City, na verdade, é bastante conhecida por sua cena artística. Muitos moradores produzem e vendem artesanatos, pinturas e esculturas. Um dos exemplos mais famosos é a Salvation Mountain, uma enorme obra de arte criada por Leonard Knight. A criatividade não apenas define o estilo de vida da comunidade, mas também é uma fonte de renda para muitos. Como não há um sistema oficial de coleta de lixo em Slab City, muitos moradores reutilizam ou reciclam materiais descartados por outras pessoas. Eles constroem moradias, criam obras de arte ou até vendem itens recicláveis reaproveitando materiais encontrados. O turismo também contribui para a economia local. Durante os meses mais frios, muitos visitantes vão até a região para conhecer o lugar. Alguns moradores aproveitam essa movimentação para ganhar dinheiro oferecendo passeios turísticos, vendendo souvenirs ou alugando espaços para acampamento. Essa pequena entrada de dinheiro durante a temporada de visitantes ajuda a sustentar a comunidade. Os moradores de Slab City frequentemente discutem maneiras de gerar mais renda e melhorar a qualidade de vida da comunidade. No entanto, essas ideias costumam enfrentar resistência, pois muitos valorizam a liberdade e o estilo de vida alternativo do local. Mudanças estruturais podem ser vistas como ameaças à cultura única da comunidade. Ainda assim, algumas propostas interessantes têm sido sugeridas. Uma delas é investir em energia solar. Como a região recebe uma grande quantidade de luz do sol, a instalação de mais painéis solares poderia ajudar os moradores a gerar energia sustentável para suas casas, reduzindo a dependência de recursos externos e até possibilitando a venda de eletricidade. Outra ideia é cultivar alimentos no deserto. Apesar do ambiente hostil, pequenas hortas comunitárias ou projetos de permacultura poderiam ajudar os moradores a produzir sua própria comida, tornando a comunidade mais autossuficiente. Além disso, a venda de alimentos cultivados localmente poderia gerar alguma renda extra. Algumas pessoas também discutem a criação de negócios cooperativos, como mercados comunitários, oficinas de trabalho e jardins coletivos. Esses projetos poderiam oferecer novas formas de sustento sem comprometer o forte senso de comunidade que define Slab City. Perspectivas futuras para Slab City. O futuro de Slab City é um tema amplamente debatido, com muitas especulações e ideias diferentes sobre o que pode acontecer. Um dos assuntos mais discutidos é a possível venda do terreno pela Comissão de Terras do Estado da Califórnia. Atualmente, o Estado é o proprietário da área e qualquer valor arrecadado com a venda da terra deve ser destinado ao sistema de aposentadoria dos professores do Estado da Califórnia. Caso essa venda aconteça, pode transformar completamente a dinâmica da comunidade, o que preocupa muitos moradores. Para tentar evitar essa mudança, um grupo de residentes criou a organização Slab City Community Group Incorporated, com o objetivo de estudar formas de comprar o terreno e mantê-lo sob o controle da comunidade. Além disso, há algumas iniciativas em andamento para melhorar as condições de vida e a estrutura do local. Uma das principais ideias é o uso crescente de energia renovável, especialmente energia solar. Como o deserto recebe uma grande quantidade de luz solar, o uso de painéis solares pode ser uma excelente solução para fornecer eletricidade de forma contínua às residências. Alguns moradores já utilizam energia solar, e se essa alternativa for ampliada, poderá reduzir a dependência de recursos externos e melhorar significativamente a qualidade de vida na comunidade. Outro problema que precisa de atenção é a gestão de resíduos e a preservação do meio ambiente. Como não existe um sistema formal de coleta de lixo, há um grande acúmulo de resíduos e veículos antigos abandonados, o que prejudica o ambiente e a saúde dos moradores. Algumas pessoas da comunidade já estão tomando iniciativas, organizando mutirões de limpeza e incentivando a reciclagem. Se conseguirem estabelecer um sistema mais organizado de manejo de resíduos, isso não apenas ajudaria o meio ambiente, mas também tornaria o local mais saudável e seguro para se viver. Pontos turísticos e atrações de Slab City. Um dos lugares mais famosos que atraem visitantes a Slab City é a Salvation Mountain. É impossível não notar essa colina colorida
seguida ao entrar na área pela rodovia estadual da Califórnia, conhecida como Route 111. Essa colina vibrante tem cerca de 3 andares de altura e está totalmente coberta por camadas de tinta de látex, concreto e adobe, com versos bíblicos espalhados por toda parte. Criada por Leonard Knight, um morador de Slab City, a Salvation Mountain levou cerca de 2 décadas para ser concluída. Com 15 metros de altura, essa enorme obra de arte folclórica religiosa se tornou um símbolo não oficial da comunidade, dando a ela uma identidade baseada na criatividade livre. No ano de 2002, a Salvation Mountain foi reconhecida pelo Congresso dos Estados Unidos como um tesouro nacional da arte folclórica. Curiosamente, a versão atual é a segunda construída no local. A primeira, que Knight começou a construir no ano de 1984, desmoronou em 1989 devido ao uso de materiais instáveis. No entanto, isso não o impediu de reconstruí-la, dessa vez utilizando materiais mais resistentes, como adobe misturado com palha. Leonard Knight nos deixou em 10 de fevereiro de 2014, depois de passar seus últimos dias em uma casa de repouso. Sua última visita à Salvation Mountain aconteceu em maio de 2013, um evento que foi amplamente noticiado por diversos veículos de comunicação. Outro ponto que chama a atenção dos visitantes é East Jesus, uma instalação artística única e um espaço experimental de moradia. O nome East Jesus não tem significado religioso, é apenas uma expressão que se refere a um lugar isolado e distante. Esse local completamente fora da rede elétrica e sem serviços municipais começou a ser construído no início do ano de 2007, quando Charlie Russell decidiu abandonar seu emprego na área de tecnologia, empacotar seus pertences e enviá-los para um terreno cheio de sucata. Lá, ele começou a cercar seus 2 carros com esculturas, transformando o espaço na instalação artística que conhecemos hoje. Russell, também conhecido como Container Charlie, partiu em maio de 2011. Após seu falecimento, a Chuz Foundation, uma organização sem fins lucrativos fundada no mesmo ano, assumiu o projeto, orientando seu desenvolvimento e selecionando novas adições a East Jesus. Esse espaço abriga todo tipo de arte experimental, incluindo eventos ao vivo, performances, música, fotografia e principalmente esculturas. O cenário artístico está sempre mudando, com novas peças sendo constantemente adicionadas. No entanto, as duras condições do deserto fazem com que essas obras se deteriorem rapidamente. Mesmo com voluntários cuidando do local, a arte nunca permanece a mesma por muito tempo. Um dos voluntários descreveu a essência de East Jesus, e na verdade de toda Slab City, como uma atitude de salvage punk, ou seja, uma cultura baseada em reutilização e transformação. As peças de arte estão sempre se desgastando, evoluindo ou crescendo de alguma forma, tornando esse espaço muito diferente das galerias de arte tradicionais. Ele reflete tanto as condições climáticas extremas quanto a enorme quantidade de artistas que já contribuíram para o local. No ano de 2014, os moradores estavam oferecendo dezenas de visitas guiadas gratuitas, além de receber artistas visitantes e permitir que os turistas passassem a noite por lá. Outro ponto icônico da comunidade é The Range, uma boate ao ar livre que conta com um palco, luzes, amplificadores e alto-falantes. O espaço também tem sofás e cadeiras velhas para acomodar o público. Todos os sábados, ao entardecer, moradores e visitantes se reúnem para um show de talentos, onde qualquer pessoa pode subir ao palco e mostrar suas habilidades, não sendo um espaço restrito apenas para músicos experientes. O lugar é administrado por William Ammon, mais conhecido como Builder Bill, um dos moradores mais antigos de Slab City. Sua esposa, Robin Ammon, costumava coletar vestidos de baile para que os moradores pudessem usá-los em festas temáticas. A ideia surgiu porque muitas pessoas da comunidade nunca tiveram a oportunidade de participar de um baile de formatura na juventude. Apesar do clima descontraído e do forte espírito comunitário, Slab City não é exatamente um lugar tranquilo. A ausência de leis formais e de serviços de segurança faz com que a região seja considerada uma das menos seguras da atualidade. A percepção pública e da mídia sobre Slab City
tem chamado a atenção de diversos veículos de notícias, cada um abordando o local sob perspectivas diferentes. Muitas reportagens destacam o estilo de vida único da comunidade e os desafios enfrentados pelos moradores. O New York Times, por exemplo, já publicou diversas matérias sobre a região, explorando como os residentes criam suas próprias estruturas sociais, vivem sob suas próprias regras e expressam uma forte resistência ao governo. Essas matérias costumam enfatizar a pobreza do local e a coexistência de diferentes classes sociais, ao mesmo tempo que evidenciam a filosofia de vida fora do sistema. O Los Angeles Times também abordou extensivamente Slab City, especialmente as diferenças entre os snowbirds, pessoas que vivem lá apenas durante o inverno, e os moradores permanentes. Suas reportagens analisam a interação entre pessoas de diferentes idades e gêneros, o senso de liberdade por viver sem muitas regras e a importância de serviços básicos como água potável e assistência médica. O jornal também explora frequentemente a ideia de vida fora da rede elétrica tradicional e o espírito comunitário do local. Antropólogos que estudaram Slab City apontam que, apesar da rejeição a sistemas tradicionais, ainda há uma hierarquia social entre os moradores. Além disso, os snowbirds desempenham um papel essencial na economia local, ajudando a sustentar a comunidade. A mídia costuma ressaltar essas contradições, mostrando tanto as liberdades desfrutadas pelos moradores quanto as dificuldades enfrentadas. Diversos documentários e curtas-metragens já foram produzidos sobre a vida em Slab City, oferecendo um olhar mais detalhado sobre o cotidiano dos residentes. Um dos mais conhecidos, The Last Free Place in America, produzido pela INDEA, retrata os desafios diários da comunidade, como a falta de infraestrutura básica, o clima extremo e o forte senso de pertencimento entre os moradores. Apesar das dificuldades, o documentário mostra que os residentes valorizam profundamente a liberdade e o estilo de vida singular que Slab City proporciona. Outro curta, Slam Unity, filmado em maio de 2021, captura a diversidade e a criatividade dos moradores, destacando como eles se adaptam e sobrevivem com recursos limitados. Os cineastas ficaram impressionados com o senso de união da comunidade e sua capacidade de improvisação. Já Why is Slab City, The Last Free Place of America, explora as histórias pessoais dos habitantes, suas dificuldades e esperanças, contrastando Slab City com as bases militares próximas e a interação ocasional entre esses dois mundos. O documentário sugere que a cidade é um experimento social onde as pessoas criam suas próprias regras e cultura. Figuras conhecidas também compartilharam suas impressões sobre Slab City. O cineasta Ranger Rick, da Louisiana, viveu 2 semanas no local e documentou a experiência para seu canal no YouTube. Ele descreveu os moradores como espíritos livres que formaram uma comunidade unida, baseada na independência, autoexpressão e simplicidade, apesar da reputação perigosa da região. Para ele, a comunidade é composta por pessoas de diferentes origens, todas atraídas pelo desejo de um estilo de vida alternativo. O aventureiro e apresentador Ben Fogle visitou Slab City para seu programa Ben Fogle and the Lost City e expressou preocupação com a crescente exposição do local, temendo que um aumento no turismo e a atenção das autoridades pudessem afetar a comunidade. Ele descreveu a cidade como um lugar extraordinário, quase completamente desconectado do mundo exterior, chegando a compará-la a uma Babilônia. Segundo Fogle, muitos moradores estavam mais preocupados com a sobrevivência diária do que com questões externas. DNA, um artista de gênero fluido de San Diego, compartilhou em uma entrevista para o programa New Lives in the Wild os motivos que o levaram a escolher Slab City como lar. Para ele, a liberdade e a ausência de leis rígidas permitem que viva sem as limitações impostas pela sociedade e se expresse da maneira que deseja. Assim, a percepção pública e da mídia sobre Slab City oscila entre a romantização da liberdade de seus moradores e o reconhecimento dos desafios que eles enfrentam diariamente. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.